Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Só o pessoal mais antigo entende. Exato. Amém. Hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, um pouco daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Quem aqui já viajou de avião? Eu acho que todo mundo que está aqui, se está aqui porque veio de avião, né? Porque de bicicleta do Brasil para cá tá difícil. Quem aqui já chegou atrasado para um voo? Ou chegou, no caso estava atrasado, o voo chegou atrasado? Não? É que vocês nunca viajaram de Spirit também. Todo mundo só Delta, American Airlines, só o pessoal assim mais... Bom, no aeroporto, quando a gente vai viajar, a gente vê alguns tipos de pessoas, né? Tem uns que parece que trouxe a casa junto, né? Tá preparado para o que der e vier. Pode acontecer a Terceira Guerra Mundial, ele tem pilha, bateria, 3 telefones, 5 almoço, 3 janta, e se leva criança ainda está mais preparado ainda, né? E você vê aqueles outros que levam mal casaquinho, e uns que nem casaquinho tem, que às vezes o avião fica frio, e depois passa a viagem inteira com frio. Sim ou não? Todos eles estavam aonde? No aeroporto. Todos eles sabiam que tinha uma viagem, tinha uma jornada pela frente. Uns estavam mais preparados do que outros. Sim ou não? Amém. Jesus nos conta uma parábola que é parecida com essa situação do avião. Se a gente puder ler em Mateus 25, do 1 ao 13. Se você tem alergia da Bíblia, hoje você vai ser curado em nome de Jesus e vai começar a ler a Bíblia todo dia, que nós vamos ler metade da Bíblia hoje. A mídia fez um sinal assim, eu não sei o que isso quer dizer, mas estamos esperando. Ok. Mateus 25, 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 2. 5 dentre elas eram nécias, loucas, não eram sábias, e 5 prudentes ou sábias. 3. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Lembra do pessoal no aeroporto que levou quase metade da casa? São essas. E, tardando o noivo, o avião chegou atrasado, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Isso aconteceu comigo e com a Michelle. A gente estava na frente do negócio e não viu o avião saindo. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 9. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vosotras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Me dá um pouquinho desse lanche seu aí que eu não trouxe nada para comer. Não, vai buscar lá do outro lado lá. O McDonald's do aeroporto está sempre aberto. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Quem sabe que Jesus está voltando pela igreja? Amém. Estudando um pouquinho para trazer essa palavra para vocês, eu sempre li e achei que as virgens eram a noiva. Eu falei, que caras
né? Poderoso devia ser esse noivo. Casar com 10 de uma vez só? Né? Mas eu falei, tinha 10, 5 foi, será que ele não sabia das outras 5? O que aconteceu? Por que as outras 5 foram comprar um negócio, era de madrugada, gente? Depois da meia-noite. Que elas se levantaram para preparar. Então elas foram encontrar com o noivo, mas elas provavelmente eram as damas de honra. Elas iam entrar com a noiva, iam participar com a noiva. Mas 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. A noiva aqui que Jesus estava falando é sim a igreja, mas as virgens iam entrar junto com a igreja. Mas para isso elas precisavam estar preparadas. Sim ou não? Nós estamos todos aqui hoje, se você está aqui hoje, eu considero que você é uma virgem. Agora a questão é, que tipo de virgem você é? Você é a virgem preparada, que traz azeite, ou você é das outras virgens, que só vai com o movimento das coisas? Porque a gente pode estar no mesmo lugar, ter o mesmo título, ter as mesmas condições, mas não estar na mesma condição espiritual. O azeite aqui representa o Espírito Santo. Sim ou não? Isso é o que representa o azeite na Bíblia. Espírito Santo, consagração, escolha, chamado. Isso representa o Espírito Santo, representa o azeite na Bíblia. Quando eles iam ungir, quando o profeta foi ungir, por exemplo, Davi, ele levou o azeite e derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, demonstrando, você tem um chamado, você é escolhido de Deus. E agora o Espírito de Deus está sobre você. Sim ou não? Temos que ler a Bíblia. Lembra que eu falei que vocês têm que ler a Bíblia? Mas tem um detalhe. Podemos fazer as mesmas coisas. Eu posso vir pregar. Eu posso cantar. Não me põe no louvor que eu não presto para cantar, não. Mas o ponto é, a gente pode fazer as mesmas coisas. E um tem azeite e o outro não. Tudo que você faz sem o Espírito Santo é pecado. Se eu estiver aqui em cima pregando a palavra de Deus sem o Espírito Santo, é pecado. Mas você está levando a palavra de Deus, é pecado. Sabe por que é pecado? Porque pecado é o que nos separa de Deus. E quando chegar o dia do julgamento e eu falar, Senhor, preguei a tua palavra em teu nome, tirei demônios, em teu nome curei, ele vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Mesma coisa que o noivo disse às noivas, você não estava lá na hora? Eu sei que eu cheguei atrasado, mas você não estava preparada? Perdeu. É possível estar na igreja, participar dos cultos, cantar louvores, servir em ministérios e ainda assim não carregar o Espírito Santo. A nossa maior preocupação deve ser, eu estou carregando o Espírito Santo? Às vezes a gente vai para o lado do conforto. 5 delas levaram, as 10 levaram a lâmpada e dentro da lâmpada tinha azeite, sim ou não? Que elas precisavam chegar lá, elas provavelmente estavam de noite, indo encontrar com o noivo. Então as 10 tinham lâmpada e as 10 tinham algum azeite. Mas só 5 estavam preparadas com azeite extra. Você tem produzido, buscado mais azeite? Aquelas 5 que levaram azeite extra, elas investiram mais, porque elas tiveram que comprar aquele azeite antes de encontrar com o noivo. Elas tiveram que carregar esse azeite numa vasilha separada, de reserva. Quando o azeite ia acabando, elas iam colocando na lâmpadazinha delas. Vocês já viram como é que funciona, gente, uma lâmpada desse tempo de Jesus? Lamparina. Uma cumbuquinha que você coloca azeite de oliva virgem. Virgem. E aí tem um paviozinho e o azeite mantém o pavio aceso sem se consumir. O pavio queima,
mas o azeite não deixa que o pavio se consuma. Porque você pôr fogo num pavio sem azeite, se ele não estiver ligado numa bomba, ele vai se consumir e vai apagar. Mas se ele estiver ligado numa bomba, ele vai explodir. Mas esse é o pavio. O azeite, você estando imerso, cheio de azeite, o fogo queima e não te consome. As tribulações da vida vêm e não te consomem. As dificuldades vêm e não te consomem. Por quê? Porque você tem azeite? Sim ou não? Romanos 14, 23. Tudo o que não provém da fé é pecado. Praticamente o que eu disse. Tudo que você faz sem o Espírito Santo é pecado. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, azeite. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Temos que estar preparados. Que tipo de virgem você quer ser? A virgem prudente ou das loucas? Das nécias? Hoje temos o tempo, sabemos que o noivo está vindo, sim ou não? Mas a palavra diz que não sabemos nem o dia e nem a hora. Elas sabiam um dia, na concepção delas, eu fico pensando, será que Deus se atrasa? Não. Sim, eu acho que Deus não se atrasa, né? Ele está sempre no horário. Até porque ele está fora do tempo. Então, quando a gente fala que está atrasado, para eu falar que alguém está atrasado, eu tenho que falar, não, você tinha que estar aqui 9h30 e você chegou 9h45, então você está 15 minutos atrasado. Sim ou não? Mas Deus não se rege pelo tempo. Então, ele sempre chega na hora certa. Nós é que não sabemos exatamente o horário que ele vai chegar. Sim ou não? Às vezes a gente acha que é o horário, às vezes a gente acha que é a nossa temporada, às vezes a gente acha... Tinha ali uma determinação que a gente achava que era para tal horário, né? A Bíblia, eles falam, a Bíblia é um livro antigo. Não, a Bíblia não é um livro antigo. A Bíblia é um livro atemporal. Porque quem escreveu a Bíblia não está no tempo. Sim ou não? Tudo que está na Bíblia pode ser aplicado às nossas vidas em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer ano. Serviu para os discípulos, serviu para os apóstolos, serviu para a igreja primitiva 2000 anos atrás, e a gente lê hoje e serve para as nossas vidas. Mas isso requer o quê? Esforço, sacrifício, requer busca. Para a gente ter azeite extra, precisa plantar as azeitonas, precisa colher as azeitonas, precisa espremer as azeitonas, precisa filtrar o azeite. É um processo. E às vezes você acha, não, quando Jesus apontar lá no céu, a trombeta tocar, eu ajoelho, recebo e subo. Jesus que falou, está em vermelho quando você lê na Bíblia. Ele fala que as que tentaram fazer isso não deu certo. Elas saíram para comprar. Eu também não sei onde é que elas iam comprar azeite 1h da manhã. Mas elas saíram para tentar. Elas voltaram e encontraram a porta. Mas a porta estava fechada. Elas bateram na porta. E a porta... Hoje temos a chance de bater na porta e a porta vai se abrir. Hoje temos a chance de buscar e o azeite vai ser derramado sobre as nossas vidas. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês e derramar um pouco do meu azeite na sua botija. Mas vai chegar o dia que cada um de vocês vai precisar ter o seu azeite, a sua lâmpada e o seu pavio preparado e se apresentar diante do noivo, virgem, puro, pronto. Pergunta para o teu vizinho, você está pronto?
Podemos estar prontos hoje, mas vamos estar prontos amanhã? Quando a gente sai do domingo na igreja, saímos com nível de azeite igual o carro. Foi lá, abasteceu, tá full. Aí você vai trabalhar segunda-feira. Se você for igual eu que anda mais do que... né? Faz 10, 5 chamadas por dia. Às vezes eu começo em Miami, termino em Port St. Lucie. Um tanque para mim não chega. Então eu tenho que estar sempre me enchendo. As dificuldades que às vezes que eu passo na segunda-feira até meio-dia, se eu não estiver sempre em contato com o Espírito Santo, da meio-dia eu já não tenho azeite mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo que eu não estou falando de gasolina e de azeite? A Michelle me liga de vez em quando e é coisa de trabalho. E eu falo para ela, eu agora estou numa reunião. Ela, mas você está dirigindo. Eu estou numa reunião. E essa reunião é com uma pessoa um pouquinho mais importante que ela, e ela é minha esposa. Posso te ligar daqui 5, 10, 15 minutos? Se não for um incêndio, né, que precisa de chamar os bombeiros, você liga para o 911, não liga nem para mim. Milagre também, eu já estou falando com a pessoa que faz o milagre. Sempre buscando. A gente tem uma concepção de que o pastor, a gente aqui, praticamente todos os pastores da igreja têm um trabalho, vamos usar a palavra que todo mundo, secular, sim ou não? Então todos os pastores aqui na casa, praticamente, eles fazem a função de pastor e têm o seu trabalho do dia a dia. Muita gente pensa que o pastor ele é especial, porque por ele ser pastor, né, o trabalho dele é santo, e os trabalhos de todo mundo, que carpinteiro, pintor, instalador de tile, no meu caso ar-condicionado, os nossos trabalhos são seculares, não tem nada a ver com Deus. Não. Na cultura dos judeus, independente do que você faz, aquele é o seu ministério. Então quando você faz uma cadeira, você é um carpinteiro e você faz uma cadeira, talvez você não está lá pregando, mas a sua cadeira tem que ministrar o nome de Jesus. Quando eles olharem para aquela cadeira, falam assim, não, essa cadeira é diferente, rapaz. Alinhada no nível, os pregos tá tudo... Que ar-condicionado é esse que quando sopra até... Que taiva é esse? Você olha e não vê uma linha. Uau! Excelência. Isso é outra coisa que as 5 virgens prudentes tinham. Elas se prepararam. Elas foram além. E assim temos que ser a gente também. E entender que a gente não tem que vir na igreja só no domingo para encher um pouquinho o nosso azeite, mas que tudo aquilo que a gente fazemos através do Espírito. Lembra que eu falei, tudo aquilo que você faz, tudo é tudo, não é tudo aqui nessa área, não, é tudo. Tudo que você fizer sem o Espírito é pecado. Então se você vai trabalhar sem o Espírito Santo, o teu trabalho é um pecado. E aí você começa a se perguntar, por que eu vou trabalhar e não rende? Por que eu vou trabalhar e o meu salário não rende? Por que eu passo tanto problema? Por que é tão difícil? Você está fazendo com o Espírito ou você está fazendo sem o Espírito? Quem entende o que eu estou falando? Esse foi, em Mateus 25, podemos ver as virgens, podemos ver que algumas entraram para o casamento, outras ficaram para fora, mas como eu disse, a Bíblia é um livro atemporal, e se você pesquisar um pouquinho, lá no fim, em Apocalipse 21, do 1 ao 9, você vai ver a bodas do Cordeiro. O que Jesus começou a falar em Mateus 25, João nos revela em Apocalipse 21. A noiva está pronta. Tudo se fez novo. Não há mais dor, nem choro, nem morte. No fim. Mas entre Mateus e a revelação de Apocalipse, eu acho que eu gosto mais do nome em inglês.
Podemos ler? Eu dei a dica para a mídia já. Fiquei aqui 5 minutos falando sobre Apocalipse, vocês não... Apocalipse 21, do 1 ao 9. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada. Ataviada quer dizer pronta, preparada. Quando eu estava no exército, a gente tinha que se apresentar ataviado, quer dizer que os botões tinham que estar alinhados, a roupa tinha que estar passada, o crachá tinha que estar nivelado com o bolso, tudo. Se passasse o cartão aqui, a barba fizesse... Pronto, já não entra. Como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxaguará dos olhos toda lágrima, amém? E a morte já não existirá, aleluia. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quem quer chegar nesse nível? Amém? Então vamos ver o que precisa. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, glória a Deus. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, não todos, os que vencerem, herdará todas estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então nem todos são filhos de Deus, apenas aqueles que persistem e que são vencedores. Amém? A palavra de Deus, qualquer coisa você fala com o pai lá em cima. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. É pesado, mas Deus não quer que a gente fique para trás. Por isso Ele colocou na palavra dele. Ele está falando: agora você tem tempo. Você está na jornada. Prepare-se. Vai chegar o dia em que eu vou vir para buscar a minha noiva. E se você não se apresentar puro, preparado, pronto e com o Espírito Santo cheio de azeite, infelizmente, eu procurei na palavra inteira, não tem outro caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu disse, precisamos sacrificar, precisamos sair da zona de conforto, porque para se preparar sentado, sem fazer nada, não funciona. Conforto não é um princípio bíblico. Você acha que José estava confortável quando ele foi vendido pelos irmãos, mandado para o Egito, recusou a esposa de Potifar, foi parar na cadeia, revelou o sonho do padeiro e do copeiro, eles se esqueceram dele, e ele falou o quê? Tá para lá também. Estou fazendo tudo certo e nada funciona? Mas na hora certa, porque ele se manteve fiel, porque ele se manteve nos caminhos de Deus,
ele foi honrado. E abaixo de Faraó, que era considerado um deus para os egípcios, ele é que mandava em tudo. Na minha concepção, ele mandava até em Faraó, porque o Faraó queria comer e falava, opa, esse aqui nós temos que guardar. Mas ele teve que permanecer. Você acha que Daniel estava confortável? Jejum, oração, recusando a comida do rei. Ele estava no palácio, mas ele não deixou o palácio corromper ele. Às vezes a gente está aqui nos Estados Unidos e a gente deixa as facilidades daqui nos corromper. A gente esquece que tem que trabalhar. Quando a gente estava lá no Brasil, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Trabalhava duro. Aí chega aqui nos Estados Unidos, compra uma bicicleta, fala, não, estou de boa agora. Estou nos Estados Unidos, tenho uma bicicleta americana. Não é sobre posse, é sobre o que Deus tem para você. Como eu disse, podemos estar no mesmo lugar, ter o mesmo título e ter condições internas diferentes, preparações espirituais, psicológicas, mentais diferentes. Daniel não se deixou corromper pelo palácio, pelo luxo do palácio. Manteve na sua cabeça, Deus é o único, eu só posso adorar a Deus. Quando o rei veio e falou assim, não, adora a minha imagem, ele falou assim, não dá, não posso. O que aconteceu com ele? Foi para onde? Foi fazer carinho nos leões. Você acha que os leões não estavam com fome? Os leões estavam com fome. Mas você acha que os leões viram Daniel lá? Os leões viram Deus lá, viram o Espírito Santo na vida de Daniel. Ele falou assim, não, ali eu não posso tocar. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, que seguiam os mesmos princípios, não colocaram ele na fornalha, não colocaram ele na cova dos leões, mandaram ele para a fornalha. O pessoal que acendeu a fornalha morreu. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegou perto da fornalha, Jesus falou assim, fogo, esses aí estão comigo. Eu vou entrar com eles. E quando o rei viu lá de cima, falou assim, eu tinha mandado 3 para lá, estou vendo 4. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que tem com essa pessoa que o que ele põe a mão dá certo, o que ele faz é diferente, não tem problema que faz ele sair do trilho. Espírito Santo, unção, palavra, oração, Deus em primeiro lugar. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho 4 filhos, 2 mais velhos estão ali servindo atrás, adolescente, e mesmo na igreja não é fácil. Eu tenho 2 menininhas pequenas que eu estou orando, já falei para o Senhor, os primeiros namorados eu vou sacrificar ao Senhor. Aí agora os namorados têm que orar para fazer igual a Abraão, né? Eu levo para o sacrifício, o Senhor aparece com um cordeiro, eu falo. Era esse então, né? Então tá bom. É bom descontrair um pouco, não? Vamos nos levantar? Para parecer que está acabando, mas tem mais 1 hora de pregação. Talvez é o seu primeiro dia aqui. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você está vindo frequentemente na igreja. Mas você precisa de mais azeite. Você hoje vê e reconhece que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu te apresentei a palavra de Deus. Salmos 19 diz: luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver os teus caminhos. Que a tua luz, que a luz da tua palavra, Pai, venha guiar os nossos passos.
Venha nos levar, Senhor, pelos caminhos corretos. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Prepara-nos, Senhor, para receber o Teu azeite. Permita-nos, Senhor, enquanto há tempo, compartilhar o Teu azeite com outros que estão perdidos na escuridão, Pai. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que chegará o dia e a hora em que o noivo vai voltar. Que a gente possa estar prontos e preparados, Senhor. Dignos da presença do noivo. Para que possamos entrar, Senhor, na nova Jerusalém. E contigo viver para sempre, ó Pai. Não queremos o lago de fogo. Queremos a Tua presença, Pai. De hoje em diante, decidimos, Senhor, caminhar debaixo da Tua unção, do Teu azeite, de acordo com a Tua palavra, Pai. Mas precisamos do Teu Espírito. Precisamos do Teu azeite nas nossas lâmpadas para iluminar os nossos caminhos. Porque sem o Teu Espírito Santo, Pai, nada podemos. E só aqueles, Senhor, que se encontrarem prontos e dignos poderão ir contigo, ó Pai. Eu peço para mim, para a minha família, para a Tua igreja, para cada um aqui presente, Senhor. Por aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, vá sobre eles. E encha-os. Abra os olhos. E que acenda o Teu fogo, Senhor. Uma chama eterna, Senhor, que vai arder nos nossos corações. Para buscar de Ti. Cada dia mais. O azeite não vem de mim, o azeite vem de Deus. E a palavra nos ensina que um dos lugares que tem azeite é no altar. Se o Espírito Santo te tocar e você quiser vir aqui no altar, eu pedi o louvor para tocar uma canção. E você tem 3 minutos para vir e se entregar. Buscar de Deus, buscar daquele que tem o azeite na sua vida. O altar está aberto. Eu fiz a minha parte, ensinei da palavra de Deus. Agora é a sua parte, sair da zona de conforto e vir ao altar de Deus e se entregar a Ele, para que Ele possa derramar azeite sobre a sua vida. Se você nunca reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você deveria ser o primeiro correndo aqui para frente. Se você tem caminhado um pouco fora dos caminhos de Deus, você deveria vir aqui para frente. E mesmo se você tem vindo na igreja e buscado, como eu disse, precisamos sempre, todos os dias, mais e mais da presença do Espírito Santo, para ser cheios